Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Vamos para nossa aulinha Mequetrefe, hoje a aula de Direitos Humanos. Direitos Humanos para o concurso de Pernambuco, focado aí no Instituto AOCP. Lembrando, tá, gente, que esse conteúdo, como o próprio nome está dizendo, ele é universal. Todos os concursos que têm direitos humanos têm esse conteúdo, direta ou indiretamente. Então, você que está estudando aí no Amazonas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, no Acre, você que vai fazer concurso público de policiais, dos tribunais, que tem direitos humanos, essa aula ela é excelente para vocês. Não é somente do concurso de soldado PM Pernambuco. Todos os concursos que têm direitos humanos, 99% deles têm a DUDH, ok? Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituído pela ONU, ok? Essas são as primeiras considerações. Então vamos lá, gente, para mais uma aulinha Mequetrefe aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, isso é muito importante para o meu trabalho. Não se esqueçam de comentar. Eu estou recebendo alguns comentários até mesmo de fora do Brasil. Eu fico vendo aqui pelo canal o pessoal de Moçambique, de Angola, que está estudando, gente que quer voltar para cá para o Brasil para fazer concurso público. Eles estão comentando, eles estão conversando comigo. Conversem comigo, eu quero saber de onde vocês estão assistindo essa aula. Da China, de Campinas, de Miami ou de Turiaçu, no Maranhão, ou de Penha, Santa Catarina. Vamos lá, gente? Vamos começar? Vem-te embora. Abalados pela barbárie recente com o intuito de construir um mundo sobre novos alicerces ideológicos, estabeleceram na Conferência de Yalta, na Rússia, em 1945, as bases de uma futura paz mundial. À imagem da direita, você vê a reunião dos líderes aqui, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, gente, ela interferiu muito no surgimento da ONU e automaticamente no surgimento da DUDH, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na foto da direita superior, você vê aí o presidente dos Estados Unidos, você vê o primeiro-ministro do Reino Unido e você vê o presidente da extinta União Soviética, ok? Então aí eles estão debatendo, aí eles estão construindo, nesse finalzinho da Segunda Guerra Mundial, não te esquece, em 1945. Eu tenho certeza, gente, que essa aula é muito importante, por isso que eu coloquei aqui praticamente na véspera da prova do pessoal de Pernambuco, porque isso vem muito em prova. Isso não cai em prova, isso desaba em prova. E eu já assisti algumas aulas no YouTube sobre isso, tá? Preparem-se, essa aula ela é totalmente diferente do que você já viu no Brasil. Eu garanto para vocês. E de forma gratuita. A DUDH delinea os direitos humanos básicos e foi adotado e foi construído pela ONU em 1945. A ONU ela é de 1945. 1945. Está aí no canto direito inferior a sede da ONU. Da ONU surgiu em 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá bom? Cuidado, isso em prova. Conferência de Yalta, 45, final da Segunda Guerra, 45, criação da ONU em 45. E aí foi proclamada, através de uma Assembleia Geral, essa DUDH.
né? Ali, a ONU, tínhamos ali 56 países. Desses 56, 48 votaram a favor e outros 8, né, preferiram se abster da votação. Beleza? Então, é isso. 48 foi proclamada a DUDH, a declaração. Ela é uma declaração, tá, gente? Ela não é uma lei. É isso que diz aí o último ponto. A DUDH não apresenta instrumentos ou órgãos que tenham como objetivo tornar obrigatório sua aplicação. Diferentemente, gente, dos pactos internacionais, dos tratados internacionais, diferente das convenções americanas, aqui não tem, por exemplo, aqui dentro da DUDH, não tem uma comissão, não tem um órgão executivo, não tem uma corte dentro da DUDH, tá, gente? Eu estou falando de DUDH, não estou falando de ONU. A DUDH surge da ONU como um documento, como uma recomendação internacional para os países adotarem. E o Brasil foi, se não o primeiro, um dos primeiros a aceitarem essa declaração. Por isso ele é o primeiro a anualmente falar na Assembleia Geral da ONU. Tá aqui, olha. As declarações, aqui importante, uma observação, né? As declarações como a DUDH são manifestos de vontade dos países que assinam com previsões de direitos para todos, mas não são formalmente obrigatórias. Deixa eu pegar a minha canetinha marota aqui, eu vou começar o risca-risca. Olha aqui, olha. Não são formalmente obrigatórias. O que vai ser obrigatório, se o país quiser ser um signatário, serão os tratados internacionais, tá, gente? Da DUDH surgiu vários tratados internacionais posteriormente. A sua importância está em justamente ser um compromisso público, é um compromisso, tá? Para que as pessoas de todo mundo, homens e mulheres, crianças e idosos, tenham os seus direitos garantidos e protegidos. Tá? Então, essa é a primeira grande observação. Tá aqui, olha. Não apresenta instrumentos ou órgãos que tenham como objetivo tornar obrigatório. Olha aqui, olha. Não são formalmente obrigatórias. Então, aqui nesse slide, 2 vezes eu chamo a atenção para essa questão da não obrigatoriedade. Aqui você vê, gente, o esqueleto, né, o esquema da DUDH. Tá? Você vê aqui um resumo dos artigos, né? Ali o artigo 1º, o princípio de igualdade, que permeia a isonomia. Artigo 3º, a questão da liberdade, da segurança, da segurança pessoal. Você observa, gente, na DUDH, principalmente os direitos de primeira geração, direitos políticos e civis. Ah, professor, então os outros direitos não estão presentes? Estão, só que de uma forma um pouco mais indireta, podemos assim dizer, de uma forma um pouco mais fraca, tá? Aí você vê aí o artigo 4, 5, a questão da escravidão, 6 ou 7, de igualdade formal, garantias processuais, 8 a 10, 11 também, você vê artigo 12, a intimidade, direito de ir e vir no 13, 14, direito a asilo. Então, são esses artigos que nós iremos discutir aqui rapidamente. Observa que alguns aqui estão em vermelho. Por que esses estão em vermelho? Porque são os que mais aparecem em prova, tá? Segundo a minha percepção, que não é pouca, tá, gente? Eu já estou ficando velhinho, já dou aula há mais de 20 anos. Alguns de vocês têm 20 anos, né? Eu dou aula há mais de 20 anos, então eu fico enxergando isso daqui ao longo da minha vida, da minha experiência, da minha prática de ensino, até mesmo no ensino médio. Que nós ministramos essa aula aqui, gente, no ensino médio para a galerinha do 1º ano. Então aí você vê os artigos que mais são cobrados em prova, né? Artigo 17, artigo 18, 19, artigo 25 e 29, olha, fala dos direitos sociais.
Aqui, direitos trabalhistas, indiretamente, são direitos o quê? Econômicos. Então, aqui você enxerga direitos de quê? Direitos de segunda geração. Beleza? A tua prova pode te cobrar isso. Olha aqui, olha. Direitos políticos, no artigo 21. Direito de qual geração? Primeira geração. Então, filho de Deus, leia, tá? Leia a DUDH. 30 artigos. 30 artigos. Então, é bem fácil de você memorizar. Você vai ler a primeira vez, não vai entender PN, não vai entender nada. Vai ler a segunda também, não vai entender, né? Lá para a 39ª você começa a compreender. Lá para a 19ª vez, 11ª vez, sei lá, você começa a aprender. É assim, tá, gente? Se fosse fácil, todo mundo era funcionário público. Ou você acha que eu passei no meu primeiro concurso público assim, rapidola, rapidinho? Não, foi difícil. É difícil mesmo, tá, gente? Olha aqui, gente. É difícil isso aparecer em prova, mas aparece. O que é isso aqui? O preâmbulo, a introdução. Aqui você observa os princípios, o porquê da DUDH, o que ela vai levar em consideração. Então estamos aqui, gente, no mundo pós-Segunda Guerra. O mundo começa a descobrir o que os nazistas fizeram, tá? O que os soviéticos fizeram, o Holocausto, a perseguição dos judeus. Imagina, gente, imagine o coração da humanidade nessa época. Imagina você ver crianças somente pele e osso, verdadeiros mortos-vivos saindo do campo de concentração de Auschwitz, por exemplo. Então aí você vê, né, os conceitos básicos do que o mundo deseja através da ONU e através da Declaração Universal. Todos os iguais, todos nós devemos ser tratados de forma igualitária. Os direitos humanos não podem ser repassados para outros, inalienável. Os direitos humanos têm que lutar contra atos bárbaros. E todos nós, enquanto indivíduos que têm direito à dignidade, nós temos que ser regidos por leis. O Estado, ele tem a responsabilidade de criar leis para nos proteger. Os países têm que privilegiar sempre a relação entre eles de forma amistosa. E isso é positivo para os direitos humanos, né? Olha aqui o que diz. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta das Nações Unidas sua fé nos direitos fundamentais. Olha aqui os direitos fundamentais. São os direitos que estão previstos na nossa Constituição. Na Constituição, por exemplo, de 1988. Em vários momentos aqui nessa aula, eu irei comparar a DUDH e a CF 88. Pegou a visão aí, filho de Deus? Presta atenção, filho de Deus. Presta atenção, filho de Deus. Eu vou voltar aqui, né? Eu vou voltar aqui. Filho de Deus, vamos comparar a DUDH e vamos fazer sempre aqui a associação com a Constituição de 88. E isso aparece em alguns editais, tá? Os direitos humanos e a Constituição. A Constituição e os direitos humanos. Então, tu pega essa aula logo na tua cara, toma-te e vai estudar e vai passar no concurso e você vai mandar um direct aí no meu Instagram. Professor, passei. Estou fazendo Pix para você tomar uma Heineken para comemorar a minha aprovação. Cara, o resultado da PM do Pará, cara, eu tomei muita Heineken. Os alunos fizeram o Pix. É brincadeira, tá? Mas quem quiser pode fazer o Pix para beber uma Heineken. Nesse dia, eu estou gravando essa aula, que dia? Dia 23 de janeiro, né? O resultado saiu dia 17, cara. Eu não consegui trabalhar, só recebendo mensagem de vitória. E se Deus quiser,
você vai mandar essa mensagem para mim da sua vitória, de qualquer concurso que você esteja fazendo e que você assistiu essa aula. Amém? Eu estou ouvindo amém? Vamos lá, gente. É importante ter fé também. Princípio da igualdade material. Estão aí, gente, no artigo 1 e 2. Pô, é muito fácil isso. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então está combatendo aí, gente, o quê? O preconceito. Artigo 2. Contra o preconceito. Contra qualquer espécie de distinção. Seja por raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política. Olha aqui, gente. O Brasil precisa muito disso aqui. Não é porque eu tenho uma opinião política diferente da sua que você vai entrar no meu aniversário e me dar 2 tiros. Né? Vamos debater sobre política, vamos conversar sobre política, mas tem gente que até briga na família, né? E tudo mais, né? Origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, todos nós somos iguais. Esse é o conceito básico. Então, aqui você observa essa questão de liberdade, de igualdade, pensado desde lá do Iluminismo e da Revolução Francesa. Isso são direitos civis. Isso são direitos de primeira geração. Beleza? Isso é cobrado em prova, tá, gente? Você pegar a DUDH, você pegar a CF 88 e dizer qual geração dos direitos humanos estão presentes ali. Qual ou quais, beleza? Direito à vida, artigo 3. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, né? Todo homem tem direito à vida, com exceção dos casados, né? Que a vida pertence à esposa, né? O marido chama para a mulher de vida porque a vida dele não pertence mais a ele, sim à mulher. Então, os direitos humanos não são para essas pessoas. Olha aí, gente. Olha esse esqueminha aí. Vagabundo, muito bacana. Declaração Universal dos Direitos Humanos do lado esquerdo e a CF 88 do lado direito, quando fala dessas questões de igualdade. Então, você observa essa questão de igualdade na DUDH no artigo 1º, no artigo 3º, como nós acabamos de ver, já na CF 88, o artigo 5. No artigo 5º existem vários parágrafos que são semelhantes, né, a DUDH. Quando você estiver resolvendo a questão, gente, você tem que prestar atenção no comando, tá? Se ele quer a CF 88 ou se ele quer a DUDH, ou se ele quer a comparação, né, a equiparação entre esses 2 documentos. Beleza? Olha aí o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí vai embora, né? Observa aí o direito de propriedade, por exemplo. Ok? Então, sempre nós vamos comparar. Lado esquerdo, DUDH, lado direito, CF 88. Dá uma pausa no vídeo, tira o print, aproveita o esquema aí top do professor Rogério dessas comparações. Observa, na DUDH, artigo 1º, artigo 3º, um pouco do 2º também, né? E a CF 88, artigo 5º. Vários e vários momentos vai aparecer o artigo 5º na CF 88. Beleza? Isso são direitos civis, como já falei para vocês, direitos de primeira geração. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as formas. Observe isso daqui, gente. Muitos especialistas dizem que esse artigo 4 é um direito humano absoluto. Nós estudamos muito que os direitos humanos não são absolutos, mas aqui esse artigo 4 pode ser considerado, porque em nenhum caso
é aceito a escravidão ou um serviço análogo à escravidão, né? Como, por exemplo, os serviços domésticos forçados. Você tem vários e vários casos na história do Brasil que a doméstica mora com a família durante 20 anos e nunca recebeu R$ 1 sequer. Nunca foi à escola sequer. E sabe o que é mais contraditório? Muitas das vezes isso acontece nas famílias de classe média alta do nosso querido e triste Brasil. Ok? Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento ou ao castigo cruel, desumano ou degradante. Professor, eu sou torcedor do esporte, mas a minha namorada me força a assistir um jogo do Santa Cruz, do Corinthians. Isso é uma tortura? É uma tortura também. Ou vice-versa. Torcedores não vão ficar com raiva de mim, é só para brincar, só para tu memorizar. Eu sempre falo, né, em tortura quando você vai assistir, por exemplo, o Brasil perdendo para a Alemanha de 7-1. E novamente, você vê aí a comparação entre DUDH e Constituição Federal. O artigo 5º DUDH, que fala sobre a questão de tortura e tratamento desumano, já na CF 88 ele está ali no parágrafo 3º, no artigo 5º. Beleza? Aqui, olha, uma observação. Em 26 de junho é comemorado o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1997. O Brasil, gente, ele assinou um tratado internacional para combater a tortura. Ali sim, quando ele assina um tratado contra a tortura, ele é obrigado a seguir esse tratado, tá? Diferentemente aqui da DUDH. A declaração ressalta ainda que todos os seres humanos são dotados de razão e consciência. Olha, isso é questão de prova. Razão e consciência. Trata-se de uma previsão importante, considerando que a humanidade sofria as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos que ser racionais. Nós temos que ter uma consciência humana para prover a fraternidade, a paz, para evitar novamente genocídios, holocausto, ele diz aí, né? E do extermínio massivo de judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência pelo regime nazista alemão, sob a alegação da criação de uma raça pura do arianismo, né? E pela completa desconsideração das condições de ser humano àqueles indivíduos, tá? Então é isso, filho de Deus, né? Então tem muita gente que ainda se acha superior, né? Uma raça superior. Ah, eu sou da região X, eu sou superior ao nortista. Eu sou da região Y, eu sou superior ao nordestino. Né? Então aí fere os princípios dos direitos humanos, né? Da humanidade, da razão, da consciência humana. Princípio da igualdade formal, artigo 6. Todo homem tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidos como uma pessoa perante a lei. Em qualquer lugar, está aqui dizendo, cadê meu mouse? Em todos os lugares, eu, enquanto homem, enquanto ser humano, eu tenho que ser protegido pela lei. Ninguém pode estar acima da lei, nenhum tribunal. Todos são iguais perante a lei e têm o direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Está aqui, olha, proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração, a DUDH. Garantias processuais. Meu Deus do céu, professor, é muita letra. Eu não consigo ler muita letra. Eu transformei isso aqui, gente, tá, em mapa mental, para ficar mais fácil para vocês. Mas bora ler aí, gente, alguns que são importantes. Tem que ter a leitura, tá? Garantias processuais.
Nós, enquanto indivíduo, nós temos proteções, nós temos sistemas na nossa Constituição para nos proteger das arbitrariedades, quase não sai, arbitrariedades do Estado. Nós temos remédios constitucionais. Aqui ele chama de remédio efetivo. Não te esquece, Constituição de 88, você não pode afirmar isso daqui. Você só pode afirmar isso se for DUDH. É diferente. Beleza? Aqui, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Você não pode ser preso por qualquer coisa, né? Todo homem tem direito, em plena igualdade, a justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial. O tribunal, o juiz, ele tem que buscar o máximo de imparcialidade. Artigo 11. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade, presta atenção, até todo mundo tem a presunção de inocente, correto? Até que isso seja provado ou não, de acordo com o quê? Com a lei. Todos os trâmites legais vão dizer que o cara ele é culpado ou ele é inocente. Ok? Então aqui você tem a questão das garantias processuais. Olha os remédios constitucionais. Habeas corpus, ação civil pública, habeas datas. Depois você bate um printzinho aí da tela para você ler aqui cada um deles. Habeas corpus, ação civil, habeas data, direito de petição, mandado de segurança, ação popular, mandato de injunção. Somos nós, eu enquanto cidadão, me protegendo do meu país, do meu estado, caso ele haja de forma violenta, autoritária, arbitrária. Isso nós chamamos de remédios constitucionais. Na DUDH, nós chamamos de remédios efetivos. Beleza? Então, cuidado com isso, cuidado com isso. Olha aqui o que está escrito, né, na CF 88. Não há crime sem lei anterior. Não há crime sem lei anterior. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso daqui. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado em sentença penal condenatória. Deu para você perceber como é parecido com o que está aqui na DUDH? Parecido, não é igual, tá, gente? 100% igual. Respeito à legalidade está escrito lá na Constituição Federal. Já na DUDH, garantias processuais. Então tá aqui, gente, o resumo dessas garantias processuais. Eu não posso ser julgado por uma lei que não existia há 5, 10 anos atrás. Eu não posso ter a minha liberdade determinada de forma arbitrária, uma prisão, uma detenção, isso é vedado. Então eu tenho vários remédios para me proteger. Eu tenho direito à igualdade no processo, um juiz e um julgamento imparcial, o meu processo tem que ser público. Tudo bem que às vezes, gente, dependendo da complexidade do processo, ele pode entrar em segredo de justiça. E, logicamente, até que prove o contrário, todos nós somos inocentes. Isso você estuda muito em direito constitucional. Ok? É isso, filho de Deus. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Tem vídeo meu com 24 mil visualizações. E não tem 10 mil likes. Então tem que ter o like, ataque. Artigo 12 e 13 na tela. Direito à intimidade, à vida privada, à inviolabilidade domiciliar.
O policial, ele pode entrar em qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer motivo na sua casa? Não, né? Não. Isso é um dos pilares, uma das estruturas, inclusive, do direito humano, o direito de poder. O poder nosso, o meu poder enquanto cidadão. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada. Fala isso pro Ricardão, pro amante, na sua família. Nossa, o que tem de parente se envolvendo na nossa vida, né? No seu lar, na sua correspondência. A correspondência é um direito aqui, ó, sagrado, né? Nem ataques à sua honra e reputação. Falei, seu corno manso. Não pode, pô. Todo homem tem direito à proteção da lei contra as interferências ou ataques. Beleza? Direito à intimidade e à vida privada. Isso hoje, gente, recai, sabe como, gente? A questão dos nossos dados, principalmente os dados que andam aí pelas redes sociais, que são vendidos para as empresas de telemarketing. Então, nós temos direito a ter a nossa vida privada respeitada, né? Inclusive, foi criado lá um novo parágrafo na CF 88 para proteger os nossos dados. Direito de ir e vir, né? Direito de ir e vir, permanecer, o direito de locomoção. Todo homem tem o direito de deixar qualquer país, né? Se ele não cometer um grave crime, ele tem o direito de ir para um lado e para o outro. Direito de transitar pelo país, direito de deixá-lo livremente e direito de retornar ao país a hora que desejar. Isso aí é a liberdade. Isso aí, por exemplo, não é respeitado na China. Não é muito, em alguns momentos, tá, gente? Não é respeitado na Coreia do Norte. Principalmente na Coreia do Norte. É muito complicado o direito de locomoção lá, correto? Então aí você observa nesses artigos os direitos políticos, os direitos civis, direitos de primeira geração. Direito de asilo, artigo 14, artigo 15. O artigo 15 já fala de nacionalidade. Você observa isso também, gente, na CF 88. Artigo 14. Todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse artigo 14, depois ele vai determinar o Estatuto do Refugiado. Eu coloquei aqui justamente para chamar bem a atenção de vocês. Como a DUDH... Tá aqui a DUDH, é como se fosse um polvo. Vou desenhar um polvo, tá? Tá aqui, isso aqui é um polvo. O polvo tem o quê? Os seus tentáculos. Eu sou ótimo desenhista, né? E que são esses tentáculos? O Tratado Internacional contra o Genocídio, o Tratado Internacional contra a Tortura, o Estatuto do Refugiado, o Tratado Internacional contra o Racismo, o Tratado, entendeu, gente? PPP, papapá. Esses tentáculos têm o poder ali de lei dentro dos seus países, a partir do processo de internalização, que eu expliquei no vídeo anterior, tá? Eu expliquei no vídeo anterior como ocorre no Brasil. Então, depois você dá uma olhada no vídeo anterior, muito bom para todos os concursos que tem esse conteúdo, não somente para Pernambuco. Beleza? Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por... Tá aqui, gente. Esse direito de asilo, ele não pode ser chamado, reivindicado, se a pessoa cometer um crime comum, se a pessoa cometer um crime que vai contra o quê? Os princípios da ONU. Você é um criminoso internacional e lá no seu país X você matou toda uma etnia religiosa. Isso vai contra os princípios da ONU. Beleza?
contra os princípios do Tribunal de Haia. Genocídio, crime contra a humanidade. E aí você vai poder evocar aqui invocar aqui o direito de asilo? Não. Claro que não. Artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Nem todos têm, tá, gente? Nem sempre a DUDH é respeitada. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem o direito de mudar de nacionalidade. Arbitrariamente, tá? Agora, se for da vontade da pessoa, já é outros 500, né? Tá aqui, olha. Mais uma comparação com a CF 88. Questão de nacionalidade, artigo 12. Quem são os brasileiros natos e quem são os naturalizados? Nascidos no Brasil, nascidos no estrangeiro de pai e mãe brasileira, nascidos no estrangeiro de pai e mãe ou de mãe brasileira, naturalizado, aqueles que adquiriram a nacionalidade brasileira, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente no Brasil há mais de 15 anos, interruptos. Observa, gente, o que o elaborador safadinho faz na sua prova? Ele coloca isso daqui como se isso estivesse escrito na DUDH. Tá? Essa questão de naturalizados não está escrito na DUDH, está escrito na CF 88. Beleza? Pegaram aí, gente? O que eu estou fazendo aqui ao longo da nossa aula? Observa a minha estratégia. A aula que eu montei aqui para vocês. Aqui você observa a DUDH. Correto? Olha o que está escrito na DUDH. E aqui fala sobre asilo, que fala sobre nacionalidade. Então tá aqui. Fala sobre a nacionalidade no artigo 12. Aqui, nacionalidade na DUDH é artigo 15, né? Belezinha? Dá uma pausa aí no vídeo, bate o print para você ficar com isso para você. Ok? Gente, alguns alunos estão pedindo esses slides em PDF, tá, gente? Eu não posso ceder isso aqui, tá? Isso aqui é comercializado, isso é vendido em algumas plataformas pelo Brasil. Eu posso vender a apostila, tá, gente? Tem tudo isso lá na apostila. Não está sistematizado como isso aqui. Mas os slides não, né? É só você bater o print aí da tela, né, gente? Do próprio YouTube, correto? Aqui nós temos os conceitos, né? Estávamos falando de nacionalidade. E aí nós temos quem são os apátridas e quem são os refugiados, né? Apátridas são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. É diferente. Essa situação ocorre por várias razões, como discriminação contra minorias na legislação nacional. Já aí os refugiados. Segundo o órgão das Nações Unidas que atua pelos direitos dos refugiados, um relatório de 2017, mais de 75% das populações conhecidas de apátrida pertencente a grupos minoritários. O relatório mostra que para muitos grupos minoritários, a causa da apatridia é os que diferenciam suas histórias, aparências, línguas e sua fé. A discriminação afeta negativamente as minorias apátridas, intensifica a necessidade de proteção e segurança e contribui para a pobreza e dificulta o acesso à documentação, à educação e ao serviço de saúde, né? Muitos apátridas acabam pedindo refúgios em determinados países. Acontece isso também, correto? Então você tem que dominar esse conceito de asilado político, né, refugiado e apátrida, ok? Dá uma lida aí básica na sua casa para deixar isso bem claro na sua cabeça. Mas o que tu tem que entender aqui é que os direitos humanos são um direito para todos, tanto para os apátridas, quanto para os refugiados, quanto para a galerinha que está pedindo asilo. Ok? É isso, filho de Deus. Chegamos aqui na metade, né? Direito de construir família. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição, raça, nacionalidade
ou religião tem o direito de contrair o matrimônio. Minha filha, você vai se casar com meu amigo. Minha filha, você que tem 20 anos, você vai se casar com meu amigo aqui, gente boa, um cara sexy, sexagenário, tem 69 anos. Mas papai, eu não quero me casar. Não, minha filha, você tem que se casar com ele, os casamentos arranjados, né? Ele tem muito amor para lhe dar. Não importa que ele é dono de avião e várias fazendas, minha filha. Olha como acontecia no passado, né? Então isso fere os direitos humanos, né? O casamento não será válido senão com a livre e pleno consentimento, né, do marido e da mulher aí, né? A família é um núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito à proteção da sociedade e do Estado. Na hora, por exemplo, da adoção, ela é vista como o último caso, tá? Se tiver uma avó, uma tia, um pai, um distante, um primo, tá aqui, olha, núcleo natural. A criança tem que ficar no núcleo natural. É prioridade o núcleo natural. Então aqui você tem o artigo 16, direito de constituir família. Artigo 17, o direito de propriedade. Isso vem muito em prova, tá, gente? Questão de propriedade. Propriedade mesmo, gente. Casa, terreno, o seu automóvel, sei lá. Aqui na DUDH está presente no artigo 17. Na Constituição Federal, artigo 5º, tá? Olha o que diz a DUDH quanto à questão da propriedade. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade, com outras pessoas. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Observa que aqui, gente, não está falando de função social da propriedade, ok? Na DUDH você não observa isso. Artigo 5º, é garantido o direito de propriedade, muito mais simples e direto. Artigo 18, presta atenção. Artigo 17, direito à propriedade. Artigo 18, liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de crença. Ah, professor, essa liberdade ela é absoluta. Não, gente. Se você está tentando impor sua crença e sua consciência, você vai ter seu direito limitado aqui. Então, artigo 18, DUDH, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular. Então, a manifestação religiosa, ela pode ser, sim, feita em público. Não pode violar as outras leis do Estado, correto? Artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantia da forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O Brasil, lindo e maravilhoso, né, gente? Essa questão da liberdade religiosa aqui desse lado na Constituição de 88. E isso o nosso país dá exemplo para o mundo todo. De vez em quando tem umas situações aí de intolerância religiosa, né, gente? Mas está diminuindo, graças a Deus. Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade, sem interferência, ter opiniões, de procurar e receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentemente de fronteira. Ah, professor, eu acredito que a cloroquina, ela cura a dor do corno. Eu posso transmitir isso? Não, porque isso não é comprovado cientificamente. O médico dos cornos não aceita isso.
Então, o seu direito aqui de liberdade de opinião, ele vai ser limitado. Isso não é direito de expressão. Isso é loucura, loucura, loucura. Beleza? Eu não posso transmitir a minha liberdade de opinião. O negro, ele é um ser inferior ao branco. Eu vou escrever isso no jornal, eu vou colocar no YouTube, eu vou colocar no X, no Instagram. É minha liberdade de expressão. Não, a sua liberdade de expressão também pode ser limitada, ok? Já que não tem base científica. Artigo 20. Todo homem tem direito à liberdade de reunião ou associação pacífica. Observa a palavra pacífica. Isso também é cobrado em prova, tá? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de qualquer tipo de associação, até sindical, né? Artigo 21. Todo homem tem direito de tomar parte no governo. Aí são direitos políticos, né, gente? De seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. O voto. Aí ele está falando do voto. Todo homem tem igual direito ao acesso ao serviço público de seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. O governo só existe, presta atenção, isso é um princípio dos teóricos iluministas, o governo só existe graças à vontade do povo. Quem sustenta o governo? O povo. Quem dá legitimidade ao poder do governo? O povo. Essa vontade será expressa em quê? Eleições periódicas, legítimas por sufrágio universal e por voto secreto. O que é o sufrágio universal? Todo mundo pode votar. Logicamente que existem algumas limitações. No Brasil é praticamente todo mundo, né? Todo mundo a partir dos 16 anos pode votar. Tem ali um item aqui, outro ali que não autoriza o voto. Mas a participação através do voto no Brasil, ela é extremamente ampla. Beleza? Direito à proteção do Estado. Isso aqui aparece, gente, em prova, em responsabilidade do Estado e direitos humanos. Ok? Artigo 22. Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social. Olha aqui, segurança social. Isso aqui é direito o quê? De segunda geração. Então, observa, gente. Nós temos direito de primeira geração prevalecendo na DUDH, mas isso não quer dizer que não tenhamos direito de segunda geração. Tá aqui, ó. Direito de primeira geração, político e civis. Direitos de segunda geração, social, econômico e cultural. Beleza? Então aqui na DUDH o foco é aqui. O foco é aqui. E tem um pouco de direito social. Tá aqui, ó. Os direitos humanos, gente, ele contribui para a formação da nossa dignidade e da nossa personalidade, tá? Nós enquanto pessoas. Então o Estado, né, ele tem que prover aqui esses direitos que são indispensáveis para que possamos ser pessoas dignas, ok? É praticamente, gente, só esse artigo aqui que fala de forma bem clara dos direitos de segunda geração, tá? E aqui também, né, o direito trabalhista está associado ao direito social e econômico, né? Direito a emprego, direito à renda, direito a repouso, né? Hoje nós temos 13º, licença maternidade, coisas bem legais, né? Que algumas décadas atrás eram impossíveis de ser pensadas. Tá aqui, olha. Muita letra, eu transformo em mapa mental para ficar top, top, top para vocês, meus anjinhos. Tá aí, olha. Direito de trabalho, direito trabalhista. A ONU trabalha muito isso, gente. Intensifica muito isso até os dias atuais pelo mundo. Vou tomar uma água aqui. Algumas empresas do mundo, gente,
Elas têm orgulho de ter o selo da ONU em sua empresa. Por que tem um selo? Tem uma marca da ONU? Porque respeita todos os direitos trabalhistas. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, direitos trabalhistas na DUDH, direito ao trabalho, né, gente? Direito à renda. Cara, graças a Deus, desde quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, nunca fiquei desempregado na minha vida. Graças a Deus, graças a Deus. Eu não imagino como deve ser a cabeça de um pai de família desempregado, né, gente? Deve ser muito difícil. A pessoa parece que perde um pouco da sua dignidade. Então, por aí tem os direitos humanos, né? Livre-arbítrio na escolha do trabalho, condições justas e favoráveis, proteção contra o desemprego, igualdade de remuneração. Aqui entra a questão do gênero, principalmente, né? Homens e mulheres têm que ter igualdade de remuneração. Direito a uma remuneração justa e satisfatória. Aí tem a questão dos princípios do salário mínimo, né? Liberdade de associação, de formação de sindicatos, formação de associações de trabalhadores, de policiais, de bombeiros, de professores, de advogados. E, logicamente, todos nós temos direito às férias, né? A repouso, ao lazer. Inclusive, nós, homens do século XXI, sofremos muito com essa questão de não ter repousos. E aí adquirimos algumas doenças psicológicas, algumas doenças mentais, né? Então, olha aí, gente, a DUDH pensando isso lá em 1948. Estamos em 2024 e isso ainda não é aplicado plenamente no nosso país, né? Direito a uma jornada limitada, né? Você vai trabalhar 12, 14 horas todos os dias? Claro que não. Hoje em dia isso é inaceitável dentro da legislação trabalhista. Algumas pessoas trabalham aí, né, gente, na marginalidade da lei, muitas das vezes não por vontade própria, né, mas por uma questão de necessidade. Mas baseado na lei, isso não é permitido, tá, gente? Então tá aqui, olha, gente, o selo do Pacto Global. Algumas empresas gostam de ostentar isso aí, e isso é algo bacana, tá, gente? É algo bem legal. Tem 10 princípios aí associados a direitos humanos, ONU e trabalho, né? Pacto Global. Pacto Global foi lançado em 2000 pelo secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan. Gente boa, o Kofi Annan gostava dele. Os 10 princípios desse Pacto Global de Trabalho, né? Advoga 10 princípios universais derivados da DUDH na Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Beleza? Então tá aí os 10 princípios. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Assegurar-se de sua não participação em violação desses direitos humanos. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório. Isso você vê na DUDH, né? Abolição efetiva do trabalho infantil. Eliminar a discriminação no emprego. Isso ainda está muito fraco aqui no nosso país. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais. Olha a questão do desenvolvimento sustentável aí. Meio ambiente é um dos direitos humanos, tá, gente? Desenvolver iniciativas para prover maior responsabilidade ambiental. Vai acontecer a COP30 aqui no Brasil, né? Você vai observar isso muito em debate aqui no nosso país. Vai ocorrer em Belém do Pará, inclusive. Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. As empresas devem adotar isso. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. Esse 10º aqui, ele é muito fácil de ser aplicado no Brasil, para não dizer o contrário, né? Mas é isso, vamos tentar combater a corrupção. Tá difícil, gente. Artigo 25. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si, a sua família, o saúde e bem-estar, inclusive alimentação. Olha só, que legal. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Então, a mulher grávida, o deficiente físico, né, a criança,
ela tem que ter todo um aparato legal de legislação, um cuidado especial, porque essas pessoas precisam desse cuidado especial, seja de uma questão, por uma questão temporária, ou seja, por um fato intermitente. Né? Por exemplo, os moradores de rua, os deficientes, as crianças, as minorias precisam de um cuidado especial. E o governo tem que combater isso. Combater as mazelas que atentam contra os direitos humanos desses grupos. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do passado, por exemplo, para combater a fome. O programa federal Fome Zero, né? O programa Mais Médicos, e por aí vai, né? Aqui são direitos humanos de segunda geração, direitos sociais, ok? Mas observa, boa parte da DUDH são direitos de primeira geração. Artigo 26, ele fala sobre a educação. Agora presta atenção, cabeça de boi. Presta atenção, filho de Deus. Ele não fala em educação, ele não usa a palavra educação. A DUDH usa a palavra instrução. Então, muito cuidado com isso em prova. Geralmente, 99% das vezes, quando fala educação, ele está falando de Constituição Federal de 88. E quando fala de instrução, é DUDH. Beleza? Todo homem tem direito à instrução. Essa instrução ela tem que ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, ali na alfabetização, no ensino fundamental. Ela é gratuita, ela deve ser gratuita e ela será o quê? Obrigatória. Tá? Obrigatória, não te esquece. Instrução na DUDH, gratuita e obrigatória, onde nos graus elementares e fundamentais. Observa aqui, olha. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no quê? No mérito. Tá? Ele fala de ensino superior dentro do princípio de meritocracia, algo que eu não gosto muito. Todo homem tem o direito, o conceito liberal, tá, gente? Que eu não gosto de meritocracia, pelo amor de Deus. Conceito liberal. Artigo 27. Todo homem tem o direito de participar livremente da vida, o quê? Cultural, direito de segunda geração. Da comunidade, de fluir às artes e de participar do progresso científico. Se tem uma vacina da dengue, eu, enquanto cidadão, tenho que ter acesso a essa ciência. Beleza? Se eu sou de um grupo de capoeira, eu tenho que ter direito de propagar a minha capoeira, de praticar a minha capoeira, de ensinar a minha capoeira. É isso que está dizendo aqui, tá? Todo homem tem direito à proteção aos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária e artística, da qual seja autor, ok? Ele está falando de ciência, arte e cultura no artigo 27. Bem no finalzinho, né, gente? O Estado, com tudo isso, deixa eu apagar aqui, que está um mingauzinho. Está uma baguncinha boa. O Estado, gente, ele é o grande responsável por isso, né? Direito de prestação, o direito prestacional. Então, ele tem que respeitar os nossos direitos, ele tem que proteger os nossos direitos e ele tem que fazer e acontecer. Ele deve ser o grande provedor. E isso acontece muito no Brasil quando nós falamos de direitos humanos. Quem tem mais dinheiro? O cidadão ou o Estado? Não, geralmente é o Estado. Então, ele tem que ser o grande financiador dessas políticas públicas de direitos humanos. Hoje nós temos o Ministério dos Direitos Humanos com Silvio Almeida, algo muito, muito importante, uma vez que quem mais desobedece os direitos humanos ao longo da história
é o Estado brasileiro. É contraditório isso, né? Então, o Estado deve respeitar, proteger e promover os direitos humanos. Isso é responsabilidade do Estado. Artigo 28. Todo homem tem direito a uma ordem social internacional. O que é uma ordem social? É o bem-estar, é viver em paz, é ter trabalho, é ter fraternidade, é ter paz. Isso no seu país e isso fora do seu país. Em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Eu, enquanto cidadão, não posso viver numa desordem social. É o que está acontecendo no Iêmen, é o que está acontecendo em alguns pontos da África hoje, é o que está acontecendo na Ucrânia, é o que está acontecendo na Palestina, enquanto eu gravo esse vídeo em janeiro de 2024. Esse vídeo, gente, ele vai ficar aqui durante anos, tá? Eu julgo ele muito, muito importante. Então, vocês que estão estudando para os concursos públicos aqui, eu já estou falando no futuro, 2025, 2028, essa declaração, gente, infelizmente, ela ainda vai ser desrespeitada. Artigo 29. Todo homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. O objetivo é esse. Isso já vem em prova, o segundo item, por isso que eu coloquei aí, gente, em vermelho. Eles fizeram o Ctrl+C, Ctrl+V da DUDH. E aí o cara tinha que a pessoa tinha, o concurseiro tinha que marcar esse item, ele estava aí gigante, estava gigante na questão. Difícil, mas tá aí, vamos ler, gente. No exercício de seus direitos e liberdades, todo homem estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Observa, os direitos humanos, eles são absolutos? Não. Ele pode ser limitado? Pode. Mas de acordo com o quê? O império da lei. O que está escrito em lei. Beleza? O que está escrito em lei, gente, foi debatido e discutido pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, pela sociedade, geralmente. Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, ou de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar em uma sociedade democrática. Só pode existir os direitos humanos dentro de uma sociedade de direitos democráticos. Ok? Interpretação ampliativa da DUDH. Numa disposição do presente declaração, pode ser interpretada como um reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa de direito de exercer qualquer atividade, praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer direitos e liberdades aqui estabelecido. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, pessoa, de exercer, de praticar qualquer ato de destruição. Então, a DUDH não pode justificar o mal. É isso que ela está dizendo aqui. Beleza, meus anjinhos? Vamos para cá para o exercício rapidola. Olha aqui, do Instituto AOCP. Rapidinho, rapidinho. Então, vamos chegar a 1 hora de aula. Acho que já até passamos de 1 hora de aula. Em 1948, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi reconhecida a dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais, inalienáveis. Isso está lá no preâmbulo, né? Sendo que esses elementos, fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, com base na teoria geral dos direitos humanos e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Correta. Cadê o meu? Aqui, ó. Correta. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito a ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido demonstrada em julgamento arbitral. Tá tudo certo, gente. Só que essa parte aqui tá errada. Não tem julgamento lá na DUDH. É de acordo com a lei.
B, então essa parte aqui está errada. Todo ser humano, quanto vítima de perseguição, não terá direito de procurar e gozar asilo em outro país quando se tratar de atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Humanas. Todo ser humano, quando vítima de perseguição, não terá direito a asilo se cometer algum crime contra o objetivo e princípios das Nações Unidas. Tá certo? Tá certo, gente. É isso. Se ele comete um crime que não é aceito pelas Nações Unidas, a pessoa vai ter direito ao asilo? Não. Então, aqui nesse caso, não está correto. Eu falei ao longo da aula. O cara cometeu um genocídio. Aí ele vai para outro país fugindo da condenação no seu país de origem. Ele vai receber o asilo? Não. Óbvio que não. Porque o genocídio, a luta contra o genocídio, está aqui nos objetivos e princípios das Nações Unidas. O direito à liberdade de pensamento, consciência e religião devem ser relativizados? Não. Todo ser humano tem direito à instrução, que não deve ser obrigatório? Não. Tem que ser obrigatório e gratuito, ali nos níveis elementares e fundamentais. Então aí, letra B de beleza. Vamos para a segunda. Consulplano 2023, com o término da Segunda Guerra Mundial, 45, teve-se a necessidade de buscar instrumentos para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas e ainda assegurar que todas elas pudessem ter seus direitos e suas liberdades fundamentais resguardados por um documento. Nesse contexto, em 10 de dezembro de 48, a ONU instituiu a DUDH. Sobre a DUDH, assinale a afirmativa incorreta. Essa questão aqui tá bandidinha. Por que ela tá bandidinha? Ele quer incorreta. E você tem que ter uma memória muito grande para resolver essa questão. Mas se você prestar atenção, gente, for por eliminação, bonitinho, bacana, dá para resolver. Letra A. Está previsto em seus artigos 17 e 18 o direito à propriedade, liberdade de pensamento, consciência ou de praticar religião? Professor, não lembro o artigo. Beleza, bora para B. Deixa quieto. É difícil a gente lembrar o artigo exatamente, né, gente? Garante a todo cidadão a liberdade de escolha com relação à raça, cor, sexo, língua, opinião, origem ou qualquer outra condição? Certo. Isso está previsto na DUDH. Ele quer a incorreta. C. Enaltece a proibição à escravidão, à servidão, bem como a proibição do tráfico de escravos, tortura e todas as suas modalidades, bem como todos os tipos de castigos cruéis, desumanos e ou degradantes? Certo. Então aqui, olha, tá certo e tá certo. D. Não há previsão de direitos econômicos e sociais na DUDH. Porém, há garantia de direitos para aqueles que operam na esfera do trabalho e das relações de produção. Eita porra! O direito à educação, ao trabalho, tá escrito lá, gente, na DUDH, direito à educação? Não. Tá direito à instrução. Ao trabalho, ok. À saúde, ok. À vida cultural, ok. O que tá errado aqui? Isso aqui, gente. Embora não seja o ponto forte, existe sim previsões de direitos econômicos e sociais. Eu falei isso aqui ao longo da aula. Então aqui a incorreta, letra D de doido. Existem poucos? Sim, mas existem alguns artigos que falam sobre direitos econômicos e sociais, como por exemplo a questão do trabalho ali, né? Mostrei para vocês, ok? Então ele quer a incorreta, isso aqui está correto, tá, gente? Se você pegar a DUDH, lá no artigo 17 e 18, tá tudo lá escrito bonitinho. Letra E. Prevê explicitamente os direitos às pessoas terem acesso à justiça,
de serem julgados por tribunais competentes e independentes? Sim. Imparciais? Sim. Assegura também que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, garantindo todo aquele que, sendo acusado de um ato delituoso, o direito à presunção de inocência. Tá certo isso? Certíssimo. Eu mostrei até aqui no mapa mental para vocês. Beleza, galerinha? Vamos ficando por aqui. Boa sorte ao pessoal da prova que vai fazer a prova de Pernambuco, tá? E boa sorte para você, concurseiro do ano de 2024, 25 em diante. Essa aula aqui ela é atemporal. Onde tiver DUDH, você pode estudar essa videoaula tranquilo e tentar arrebentar na sua prova.